Olá, bem-vindos ao canal CCM. Hoje a gente inicia a 10ª aula, é a nossa segunda aula de revisão. Então, no término de hoje, a gente vai ter passeado por todo o conteúdo das 6 primeiras aulas. Então, presta bastante atenção. Nós formulamos algumas perguntas e respostas, o modelo é o mesmo. Logo após a pergunta, vai aparecer um slide em branco, você pausa o vídeo, formula sua resposta e depois a gente confere juntos. Se tiver dúvida, só postar nos comentários. A próxima aula vai ser de proteções de sistema elétrico voltada para gerador. Então não perca que vai ser uma aula bem bacana. Vamos lá. Pergunta número 1. Quem é responsável pela alimentação do AVR do gerador? Vamos à resposta da pergunta 1. Relembrando, o AVR ele tem a função de monitoramento e controle das tensões no terminal do estator da máquina elétrica. Como é que ele atua? Ele faz um controle da corrente rotórica. Se for necessário, se a gente tiver uma transição de carga para cima ou para baixo, ele pode diminuir ou aumentar a corrente e assim varia a intensidade do fluxo magnético, portanto, do campo magnético. Então a gente tem mais tensão induzida ou menos tensão induzida e o ideal é permanecer bem próximo da tensão nominal da máquina. Nós temos basicamente duas formas de alimentar a potência necessária pelo AVR, a potência que ele demanda. Primeiro, bobina auxiliar e a segunda, PMG. A PMG também é chamada de excitatriz auxiliar, tem um nome alternativo. A bobina auxiliar nada mais é do que uma bobina que fica alojada no estator da máquina principal e, ao ser cortada pelo fluxo magnético do próprio rotor principal, surge nela, é induzida uma tensão e essa tensão tem característica monofásica de frequência exatamente igual ao do gerador e ela serve para alimentar o nosso AVR. Tá? Aqui a gente consegue ver. A PMG ela é um pouco diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo, porque a gente usa o princípio da indução eletromagnética, a lei de Faraday. A PMG ela é montada no rotor da máquina principal e é como um outro gerador, tá? E os ímãs permanentes, PMG significa ímã permanente, fica montado no rotor da excitatriz auxiliar e conforme há o movimento do campo magnético no estator da excitatriz auxiliar, surge tensão e alimenta o AVR. A tensão ela é de característica trifásica alternada, é múltipla da frequência do gerador. Aqui dentro do regulador de tensão ela é retificada e aí realiza a alimentação do AVR. Então, para exemplificarmos, aqui a gente vê um gerador de eixo da série N10 da WEG, que é bastante utilizado, e ele só vem nesse formato com excitatriz auxiliar, PMG, não tem outra opção. Aqui é a placa desse gerador, aqui na parte superior os dados da excitatriz principal e aqui na parte inferior os dados da excitatriz auxiliar, PMG. Então repara que o AVR, né, ele vai demandar potência próxima a essa aqui, de 2,37 kVA. Esse é um gerador de 3.000 kVA, o total. A tensão 180 alternada, corrente 7,6, esses são os dados nominais. E a frequência não é 60 Hz, é uma frequência proporcional, 120. O número de polos, 12. Se a gente inserir esses dados de frequência e número de polos, a gente chega a exatamente a rotação naquela fórmula. Nós chegamos exatamente à rotação da máquina primária. Tá? No caso aqui, 1.200 RPM, vocês devem lembrar de aulas anteriores. Então, apenas como exercício. Pergunta número 2. O acúmulo de sujidades causa perda de potência de um equipamento elétrico. Relacione a curva de potência por altitude com as perdas por uma má troca de calor. Vamos à resposta 2. E aqui eu gostaria de destacar um ponto muito importante, que é o que foi abordado pelo chefe Heraldo na aula 8, sobre manutenções básicas da sua máquina elétrica. E ali ele comenta sobre a importância de você fazer uma limpeza bem feita da carcaça do motor, fazer uma verificação da ventoinha. Então eu quero criar uma relação de perda de potência
por sujidades na sua máquina elétrica, relacionando com a curva de operação de um gerador, tá? Esse aqui é um gráfico de um manual, e esse gerador ele opera na potência nominal, ou seja, 1 aqui, em 40 graus Celsius, ele tem disponibilidade de potência nominal até 1000 metros. Após 1000 metros, você começa a ter uma perda de potência aparente, percebe? Isso porque o ar vai ficando rarefeito e você tem uma dificuldade de troca de calor, tá certo? Então, aqui, quando a gente sobe para 2.250 metros aproximadamente, nessa curva, a gente já está em 0,9 da potência nominal. A gente tem uma perda de 10% da potência nominal. Então, se você tem um acúmulo de poeira na sua carcaça, ou se o seu gerador é arrefecido a água, você tem uma elevada temperatura de água entrando e saindo, você, além de reduzir a vida útil, porque a sua máquina vai trabalhar com mais aquecimento, você vai ter um envelhecimento precoce do verniz de isolamento das bobinas, você tem uma perda de eficiência da sua máquina, tá? E a perda de eficiência vai implicar em maior consumo de óleo diesel da sua embarcação. E hoje é um diferencial competitivo no mercado você ter consumos reduzidos numa eventual renovação contratual. Então, qualquer economia que você puder fazer, busque eficiência energética, e é muito importante, uma manutenção que é simples, tá? E você tem um ganho enorme. Pergunta 3. Considere o gerador de eixo AN10 da WEG com os dados de placa mostrados abaixo. Estabeleça a relação das potências aparente, ativa e reativa e calcule a potência ativa nominal dessa máquina. Vamos então à resposta 3. A leitura dos dados de placa é de extrema importância, e aqui a gente consegue encontrar as principais características, os valores da máquina. E logo aqui no início, a gente faz a leitura da potência aparente, ou seja, a potência total da máquina, e ela é dada em kVA, e é de 3.000 kVA. O fator de potência desse equipamento, a gente aqui, tá? O cosseno φ é de 0,8, e apenas com esses dois valores a gente consegue discriminar, chegar ao valor da potência ativa nominal, que é o nosso P, que é dado em watts, e a nossa potência reativa, porque das aulas anteriores a gente sabe que existe uma relação entre as potências que é dada no triângulo de potências. E o ângulo entre as potências está ligado ao fator de potência, a esse cosseno de φ. Então, pessoal, aqui a gente tem o triângulo de potências, a potência aparente a gente retirou dos dados de placamento, 3.000 kVA, e a gente pode fazer a decomposição do fasor S em duas outras potências, que é a potência ativa, dada em kW, mais a potência reativa, dada em kR. Lembrando que a potência ativa é aquela potência que a gente de fato transforma em trabalho, em potência útil, vai ser transformada em movimento. A potência reativa, em kVR, ela é dada para criação, para formação de campo eletromagnético. Sem as duas, nós não teríamos o conjugado nas máquinas elétricas. A relação entre as potências é dada pela letra grega φ, e a gente sabe que o cosseno de φ é exatamente igual a P dividido por S. Tá? O cosseno de φ a gente retirou dos dados de placa, é igual a 0,8 e é o fator de potência. Então, a gente faz o lançamento na forma 0,8 igual a P dividido por S. Tá? Então, a potência ativa ela nada mais é do que 3.000 vezes o fator de potência, vezes 0,8, que é 2.400 kW. É importante a gente fazer essa distinção de potências, porque, além de entendermos como é o consumo das cargas, quando a gente entrar em proteção do sistema elétrico, e na próxima aula, a gente vai fazer uma distinção, porque existe um limite em que o gerador ele pode motorizar, ou seja, ele pode ter uma potência reversa, ele pode absorver quilowatts e pode absorver kVARs, desde que dentro de um limite aceitável. Tá? E a gente vai adentrar esse assunto, e por isso é importante a gente fazer essa distinção. Então, desejo a todos boas águas. Se tiverem dúvidas e comentários, só postarem. Até a próxima aula.